Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o nosso devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E o comentário deste 23 de junho está em 2 Reis, capítulo 4 e 5. E vamos aqui nesse texto também perceber grandes milagres através do ministério do profeta Eliseu. E já, né, tem um que está ligado logo no início, né, a um outro milagre. Foi um milagre da concepção daquela mulher, né, de Sunem, e ela agora tem o seu filho já, né, crescido, mas ele está com seu pai no campo e de repente uma forte dor de cabeça acusa-lhe que ele está tendo alguma enfermidade, né? Um mal que lhe abate. E ele vai para casa e não resiste. Ele morre, a sua mãe coloca ele na cama do profeta Eliseu, que era a que ele se servia quando passava por sua casa, mas ela toma uma atitude, né? Ela toma uma atitude de confiança, de fé, né? E com uma carruagem ela vai ao encontro do profeta Eliseu, ainda sem contar, né, para o seu esposo, mas chegando também lá na casa do profeta, ele percebe que ela está com o espírito angustiado. Ainda que ele pergunta, está tudo bem com seu esposo, seu filho? E ela dizia, vai tudo bem. Mas quando ele percebe, ela então diz, eu porventura pedi esse filho? Na verdade não pediu. O profeta abençoou ela pela generosidade dela, mas agora ela estava aflita pela morte do seu filho. E então o profeta manda o seu moço Geazi, né, com o seu cajado, mas ela ainda insistiu, eu não saio daqui enquanto o profeta, né, não for comigo, o profeta Eliseu, até onde está o menino. E mesmo com a instrução do cajado que Geazi deveria de colocar e colocou sobre o menino, não houve um resultado. Assim que ele aprendeu com Elias. Elias também ressuscitou, né, uma criança. Eliseu, que tinha a porção dobrada, né, do Espírito que estava sobre Elias, toma a mesma atitude. Ele se coloca sobre o corpo do menino, olho com olho, boca com boca, se estende sobre ele, se levanta, volta novamente, e até que o menino espirra 7 vezes, e ele volta à vida. E agora Eliseu entrega ele em vida para a sua mãe. Um milagre de ressurreição, muito lindo. O texto também narra um outro milagre, que é a multiplicação dos pães, né? Que também vamos ver lá no Novo Testamento, quando Jesus ele opera esse milagre. E Eliseu também operou, onde todo, né, um povo se alimentou, por mesmo que diziam que não teria, né, como servir todas as pessoas com aquela quantidade de pão que já existia, mas Eliseu disse que todos comeriam, se fartariam, ainda sobraria pão. E, de fato, aconteceu. E encerra esse texto com um outro grande milagre, que foi a cura da lepra de Naamã, aquele general sírio, né? E até que ele tomou conhecimento, né, que havia um homem de Deus em Israel que poderia solucionar o problema dele, desta enfermidade incurável, né, na época. E uma moça que havia sido levada cativa, né, para a Síria, e foi também ela que testemunhou do homem de Deus. É muito linda a atitude dessa moça, né, e tendo também confiança e fé no Deus de Israel, né.
E Naamã, então, fala com o rei, ele permite e também leva presentes, né, para o rei, de Israel, e aí lá Naamã segue no seu destino. Quando chega, ele fala com o rei de Israel e disse: eu vim para ser curado. E o rei, ele fica sem saber, né? Como vou fazer isso? Parece que é uma maneira, talvez, que está buscando para vir guerrear conosco, porque eu não tenho esta capacidade. Mas então ele falou de que há um homem de Deus, e o rei entendeu que estava se referindo a Eliseu. E lá, então, quando ele se aproxima, que linda essa história, né? Que Eliseu já tem o conhecimento espiritual da situação, né, do rei, porque ele soube que o rei, ele rasgou as suas vestes, né, e chegou esse assunto até Eliseu. Então, quando ele mandou chamar Naamã, mandou também já com uma ordem, né, uma direção. Vai até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e ficará purificado dessa lepra. Ainda que o Naamã, né, não entendeu, porque nem mesmo o profeta foi falar com ele, né, e também mandou para um rio tão simples, comparado com os rios, né, lá da Síria, que eram bem maiores, talvez, mas assim os homens de Naamã, que também queriam o bem dele, disseram: mas é uma coisa que, seja o que ele te pedisse, fosse para curar, você não iria? E ele entendeu, realmente, foi até o Rio Jordão, mergulhou, como o profeta disse, 7 vezes, e a sua pele ficou como de uma criança, diz a Bíblia. Um milagre muito extraordinário, que não somente fez a cura agora do seu corpo, mas o próprio Naamã, ele traz uma expressão de uma conversão ao Deus de Israel, porque ele disse: agora eu vou sacrificar somente ao Deus de Israel. E ainda disse para o homem de Deus: ainda que eu volte para a minha terra, vou muitas vezes com o rei segurando no meu braço, que vai sacrificar ao Deus, né, lá da Síria, o Deus Rimon, eu assim mesmo não vou adorar a ele, mas que o Senhor me perdoe. E ali houve então uma transformação, uma conversão, né, deste general sírio para o Deus de Israel. Então é algo muito especial. E também outra situação foi o caso do moço Geazi, porque o rei, o general Naamã, quis dar prata, ouro para Eliseu. Ele disse: não, não é por isso aí, não foi essa a razão da cura, não é? Achei importante isso também na atitude de Eliseu. Mas o Geazi não, ele viu uma oportunidade de se beneficiar, né, com o milagre que aconteceu. E foi atrás do ouro e da prata, e mesmo escondido do profeta Eliseu, ele revelou para Geazi: olha, Geazi, eu vi quando tu te encontrou com ele, eu estava em espírito. E agora foi declarado uma maldição sobre Geazi, onde ele ficou leproso, e assim e a ele e a sua família, disse o profeta Eliseu. Agora, em Atos 15, é uma narrativa muito maravilhosa, porque vai trazer fundamentos, doutrinários dos primeiros passos da igreja cristã, quando havia então a influência, daqueles que eram da seita dos fariseus, convertidos a Cristo, mas que queriam que os gentios também seguissem a lei de Moisés, impondo-lhes a circuncisão. Mas isso lá na igreja de Antioquia não ficou confortável. Pedro e Barnabé foram a Jerusalém, fizeram com os apóstolos um concílio, e foi declarado que aos gentios não se impusesse nenhuma lei, para que eles fossem salvos, senão pela graça de Deus.
Foi isso que o apóstolo Pedro declarou e o apóstolo Tiago. Assim, os gentios ficaram livres de cumprir as tradições, as ordenanças, não é? E todos os 613 mandamentos da lei mosaica. E assim eles permaneceram firmes e fundamentados na fé em Cristo. Que Deus nos abençoe.